Fala galera, você está em Dioramas Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Venho trazendo para vocês mais um lançamento e dessa vez é o Ceia de Pégaso Final Bronze Cloth Original Color Edition, produzido pela Bandai, original e licenciado. Antes de começar a falar do item, já vou tirar essa caixa parda aqui. Eu sempre mostro primeiramente como eu recebo aqui o item, como o item chega. Caixa parda vem mais para itens limitados, tá mais web shopping. Normalmente itens do Japão. Se você comprar itens limitados no lote nacional ou lote europeu, não costuma vir com a caixa parda não. Curiosidade aí para você. Então vamos tirar da caixa parda aqui para a gente começar a falar do item. Eita, e a caixa é grande, hein? Caixa grande, eu não esperava a caixa ser tão grande esse ano. Tamanho dos Cavaleiros de Ouro, por exemplo. Olha que caixa linda, galera! Primeiro item do set dos V3, Original Color Edition. Esse item aqui, a gente chama de V3, mas no caso do Seiya é a armadura V5, porque no mangá o Seiya tem um total de 6 armaduras. Galera, preste atenção que eu vou dar dica importante aí para você estar comprando esse item aqui ou mais itens Clothmith. Eu peguei esse item com o Geek Figures JP, o Instagram dele tá aí, é uma loja especialista em vender Clothmith, então é muito interessante que você vá visitar o perfil dele, né, e seguir a página dele lá no Instagram, porque você consegue comprar itens lançamentos direto do Japão, tá? De uma forma simples de importar. E o que eu acho mais legal é que ele também trabalha com muitos itens à pronta entrega. Sempre está postando nos stories lá um paredão de recebidos, com itens raros de se achar. Não é só lançamento, né? São itens antigos. Para quem procura um item muito específico e colecionador de Clothmith, cara, é o lugar certo para você seguir para procurar um item que falta na sua coleção. Obrigado, Geek Figures JP. No finalzinho falo mais sobre ele aí. Então vamos lá, falando do item. Como eu disse, caixa linda demais. Tá aqui Sansei Clothmith EX, né, a linha EX. E é o primeiro dos V3 a ser lançado. Tá aqui Original Color Edition, galera. Renan, mas não tem diferença da armadura do mangá pro anime. Porque tá logo de somente Original Color Edition e não a Comic Version. Igual, por exemplo, temos aqui o 1.0 do Seiya com a armadura V1, né? Ele é classificado como Comic Version, né? É a versão do mangá. O motivo é muito simples. Ele pega toda a escultura do V3 do anime e pinta para a versão do mangá, né? Por isso só Original Color Edition. Então as faces, o cabelo, elas não foram refeitas, apenas recoloridas. Ou seja, eles usam o mesmo molde do Seiya V3 do anime para fazer esse item aqui. Então ele é classificado somente como cores do mangá. Show? E tá aqui, ó, vem com Object e a caixa é grande por causa desse effect aqui, interessantíssimo, bem parecido com o Double Keys, né? Bandai se inspirando na Double Keys, ó. A estatuazinha dele aqui. Sugestões de pose. Não, que caixa bonita, velho. Olha que bonita. Effect aqui, ó. Que loucura. Show. Vamos deslacrar esse item aqui. E vamos lá. Item deslacrado. O próximo lançamento já sabemos que é o Shun. E vamos lá. Eita! Vem aqui o manual. Deixa eu organizar aqui os blisters. E rapaz, vem coisa pra caramba. Vem total de 4 blisters. O primeiro blister com a figura aqui, mostrando o personagem e as partes da armadura do braço, da perna, do ombro. A estátua aqui de Atena. A armadura de Atena, no caso. E nesse blister aqui tem as faces, o cabelo para usar com ela, a asa, e o peitoral e o cinto. E as mãos aqui. Nesse blister aqui temos o esqueleto do Object, além do Effect e a haste. E tem esse blister aqui com a base, tanto do Object como o Effect. Show? É isso. Deixa eu tirar do blister para mostrar melhor para vocês. Segura aí. E tá aí tudo que acompanha a figure, galera. Tem aqui o manual. Show.
com tudo que acompanha a figure, montagem do object, montagem do personagem, vou precisar para montar o object. E aí tá aqui a armadura, que eu vou deixar de lado aqui, mas tá aí. Eu quero só mostrar para vocês, dar destaque a parte aqui do peitoral, que tá numa coloração muito linda, inclusive não vê muita diferença entre metal e plástico não. Pera aí. Ó, não vê muita diferença não, tá espetacular aqui, bem homogêneo. A coloração tá lindíssima. Vem aqui o esqueleto do object, show de bola. Aqui que a gente vai encaixar a armadura. A armadura de Athena, no caso aqui do mangá, ela é dourada, né, porque a armadura divinas são douradas no mangá, espetacular. Cabelo para usar com elmo, várias mãozinhas, mãos para segurar estátuas, mãos para pose do Meteoro de Pégaso, para preparação do Meteoro de Pégasus, mãos flexionadas e mãos relaxadas, ambas com acabamento ótimo. Destaque para a figura esse Meteoro de Pégasus aqui, maneiro. Nossa, isso aqui tem um cheiro horrível. Vocês vão abrir isso daqui, vocês vão concordar comigo. Quase desmaiando aqui, muito forte, tu é doido. É bonito, mas não é impressionante, porque colocaram uma pintura meio fosca. Ó, por isso que eu falei da Bloquis, é bem parecido com o da Bloquis. Só que nesse caso aqui, né, tem uma pintura, tem textura, tem sombreamento, na verdade. E aí? E aqui coloca na base. Né? Já vem aqui a haste e a base. Mas é bonito, legal. Isso aqui é interessante, gostaria de ter. E aí vamos ver as faces. As faces, galera, é a mesma do V3. Eu tenho aqui as faces do Seiya de Sagitário, que são as mesmas do V3 também. Então eu vou conseguir mostrar para vocês aqui, fazer a comparação com o Seiya de Sagitário, né, as faces do Seiya de Sagitário. Vamos lá. Essa face sorrindo aqui, ó, você vê que é a mesma. Não tem diferença nenhuma, a não ser a coloração ali dos olhos. A coloração da pele também é mais clara. O resto, o molde, até o molde dos olhos são iguais. Né? O decalque só mudou, né, a parte ali da íris. E aí, as variações de face. Arranjando os dentes, muito boa. Expressão de ataque. É tudo igual, tá, galera? Só que tem algumas diferenças de expressões. No caso do meu de Seiya de Sagitário. Aqui a expressão de ataque olhando para o lado. E a face neutra que está aqui na figure. Ó, muito boa e bem parecida ali com a face neutra do Seiya V3. Olha, a coloração do cabelo tá magnífico. Muito legal esse degradê aqui. Ficou parecido com o versão comic. Mas só que não tão forte. Tá? Não tão forte. E ficou um degradê mais sutil, digamos assim. Corpo normal dos V3, a gente já conhece, só a coloração do colan que é branca, tá tudo muito rígido, qualidade Bandai. E é isso. Agora a gente vai montar o item para a gente conseguir falar melhor sobre. Vamos lá. E tá aí, galera. Eita, é bonita, hein? Armadura fácil de montar. Tudo tranquilo. Bonita a armadura, hein? Ficou tudo muito homogêneo. Nossa, aqui tá meio solto, hein? Essa coxa não tá prendendo muito bem, não. A única detalhe de pintura que eu encontrei foi nessa própria peça aqui. Ó, bem pequenininho. Estão vendo? E ela não tá parando em pé, não, hein? Pronto, foi. Ó, bem homogêneo aqui. Parte
do colarinho também. Show de bola. Vamos colocar a cabeça aqui pra gente concluir a montagem. Show! Será que eu não tô conseguindo encaixar direito essa coxa, cara? Porque a outra ficou. Me deixa te elogiar, Bandai. Senão, seus fãs aí vão me criticar nos comentários. Falando que eu tô pegando no pé da Bandai. Me ajuda a te ajudar. Ó, de qualquer forma, ó. Nossa, cara. Não prende de jeito nenhum. Só uma que prendeu. Não sei se eu tô encaixando em mau jeito. Talvez eu seja ruim montando Clothmith. Foi. Vamos dizer que foi. Ai, mas que bichinho aí bonito, hein? Não é nenhuma novidade, óbvio. A gente já conhece esse item aqui, mas de qualquer forma tá lindíssimo nessa coloração. E, ó, frouxo, frouxo. Vamos abaixar a outra também, para ficar certinho. Ai, que nervoso, cara. Ai, que nervoso. Não fica não, macho. Enfim. Vamos montar aqui o elmo. Ó, que tá bonitão, por sinal. E aí... Vamos prender aqui. Ó, show. E agora vem esse aqui por cima. Tem que ter um pouquinho de atenção. Pronto, porque isso aqui vai por dentro, ó. Cara, mas o encaixe muito bom. Só tem que ter atenção na hora de colocar. E aí tem que ter atenção na hora de colocar aqui também. Ó, vai ajeitando devagarzinho, voilá. Tu é doido, bicho. Que item bonito, cara. Na moral, tu é doido, bicho. Original Color Edition tá de parabéns. Só não tá de parabéns essa perna aqui que não tá ficando presa de jeito nenhum. Eu acho que eu vou ter que forçar um pouquinho mais, cara. Não sei. Parece que fica, mas depois solta, mexendo com a figura. Ah, mas agora deu uma forçada legal. Eu acho que bem que foi. Ó, agora foi. Foi nada, bicho. Enfim. E aí, para completar aqui a montagem, vamos deixar ele segurando. Já deixei até a mão estrategicamente aqui para segurar a estátua de Atena e tá aí, ó. Show de bola. Putz! Que maravilha. E aí temos aqui a armadura V1. Tá faltando mais peças, né? A gente não tem a do mangá. A gente não tem nem a V2 e nem a V3 do mangá. A gente só tem a V4, que no caso seria a V2 do anime, e essa V5 aqui, que no caso é a V3 do anime. E aí a gente tem a Divina também, a original Color Edition, no caso 1.0. Mas olha que lindo. Ó, comparando com a arte aqui do mangá, ó, certinho. A anatomia um pouquinho diferente, né? Mas no caso seria isso mesmo. Rapaz, que maneiro, cara, que maneiro. A coloração aqui tá mais clarinha no mangá, né? Mas ficou até mais escura que essa versão aqui. Acho que poderia ser a mesma cor que essa daqui. Comic. O que vocês acham? Se fosse a mesma coloração, seria perfeita. Porque esses itens do mangá, eles não trocam de coloração assim, trocam? Não sei. Acho que se fosse a mesma cor seria ideal. Mas lembrando que isso aqui é outra linha, é 1.0. Não sei se eles vão querer se basear nisso para poder fazer os EX, pelo fato de ser linhas diferentes. Mas eu gostaria que fosse a mesma cor. Até porque a V2 EX, ela é totalmente diferente, né, dessas duas armaduras aqui. E aí fica um mix de várias cores. Acho que no mangá não tem essas diferenças de coloração da armadura. Mas enfim, isso aqui é boneco, são colorações diferentes por conta de linhas diferentes e gerações diferentes também.
O V2X é lançado há muitos e muitos anos atrás. Então, enfim, vamos levar em consideração essa coloração aqui, tá? Ó, mole, mole, mole. Enfim, vamos lá fazer um take de pose com essa figura aqui espetacular, né? E a gente vai para as considerações finais. Vamos lá. E tá aí, galera, vamos para a parte final aqui do vídeo. Olha, item magnífico. Eu deixei aqui do lado alguns itens que também é do mangá. Por exemplo, o Seiya V1 1.0. A gente sabe que a linha se complementa, mas de qualquer forma existe essa diferença de altura por ser linhas diferentes. Coloquei um bloqueio aqui com a armadura V2. No caso, a V4 do mangá. Ó, figurine sensacional, muito fácil de posar, com extras sensacionais que ajudam ainda mais você escolher um tipo de pose para poder deixar na estante. Os extras sensacionais, aqueles capricharam de fato no extra. Destaque para o Meteoro de Pegasus, que dá para fazer, cara, uma pose incrível para deixar exposta. Muito difícil você não querer expor com esse Meteoro de Pegasus, ficou muito bom. Enfim, agora vamos para as questões técnicas aqui da figure. Vamos começar com a pintura. Bom, de fato a pintura está diferente de outras versões já criadas, ficou muito escura para mim, mas eu não vou tirar ponto disso porque, enfim, no mangá também tem uma leve mudança de coloração ali, tem referências que tá mais adequado, tem referências que essa armadura está um pouco mais escura, enfim, não vou tirar ponto disso não. Ele está muito bonito nessa cor, para ser sincero, mas eu gostaria que fosse um pouquinho mais claro, mas enfim, tá lindo de qualquer forma. A qualidade da pintura veio ótima, teve um pontinho ali na coxa, mas, cara, enfim, no Clothmith não vi com um pontinho sequer, é muito difícil. Então eu julgo que a qualidade da pintura está muito boa. Eu vou dar 5 estrelas aqui para ele. A montagem, que veio com problema, isso aqui não para quieto. Não para quieto, tive dificuldade ali de... No stake de pose está tudo que isso aí caído. E fica ruim porque ele caído, ele desgruda aqui da coxa. Ele não fica rentinho. Ele fica com um espaçozinho aqui. Enfim, tem que forçar para poder deixar e colocar exposto para que não apareça que está caído. Mas como eu estou mexendo nele toda hora, eu não fiquei com paciência
de ficar ajeitando toda hora, forçando e tudo mais. Vou ter que tirar meio ponto por causa disso, não tem como, até porque aqui não existe questão de custo-benefício, é só custo e acabou. Então, pagando muito caro, a figura tem que vir obrigatoriamente perfeita. Eu estou tirando só meio ponto porque se forçar bastante ele fica no lugar e aí você expõe. Mas até expor, isso vai te dar dor de cabeça. Red Sculpt para mim é uma das mais bonitas, não tenho nem o que dizer, 5 estrelas. O design é excelente, não tem nada que comentar aqui, levando em conta o design do anime. É uma versão apenas com o original Color Edition. Agrada muitas pessoas, poderia ser algo de tipo disso aqui, né, da Comic, mas a Bandai não vai gastar dinheiro para poder fazer tudo do zero. Mas bem que poderia fazer uma Red Sculpt aí do mangá. Mas eu não, enfim, não vou entrar nesse mérito aí não, a gente já está acostumado com esses relançamentos, compra quem quer. Tendo em vista o design do anime e a coloração do mangá, isso aí tá, essa proposta está perfeita, então o design é 5 estrelas. A originalidade que não consegue ganhar 5 estrelas, né? Teria que ser feito do zero. Mas aí consegue ganhar alguns pontos dos extras. Pelo quê? Pela pintura, que é diferenciada. Até na Red Sculpt a pintura é diferenciada, né, como nos olhos, então ganha um pontinho extra por causa disso. Tem effects, que também vou levar em consideração. No mais é isso. Eu não consigo dar 5 estrelas porque é um item reaproveitado. Mudou só o decalque do olho. Mas mesmo assim eu vou dar 3 estrelas aí para a originalidade. Lembrando que isso não é um defeito, tá? Isso é só uma questão de pontuação para o nosso Clothmith Awards. E esse tipo de pontuação pune itens que são reaproveitados, tá? Porque esse item aqui, o CV3, já foi lançado há muitos anos, né? E não tem tanta diferença a não ser a cor mesmo. Defeito mesmo que eu achei foi na coxa. Então a nota é 9, é uma nota espetacular. Mesmo sendo um item recola, ainda ganhou um 9. Então, para você ver como é que esse item é impressionante. Bom, eu vou deixar mais uma vez aqui como referência Geeks Figures JP. Dá uma visitada no Instagram dele lá, que provavelmente ele tem muitos itens à pronta entrega, itens raros, tá? 1.0, itens lançados há muitos anos atrás. Se você quiser um item, um lançamento, você pode falar com ele também, que ele consegue via importação no dia do lançamento, ele já envia para você. Então, cara, se você curte Clothmith, não tem como não conhecer a página dele, porque vale a pena demais. Obrigado, André, Geek Figures JP, pela parceria. Sigam ele lá no Instagram. Então é isso, galera. Não se esqueça de se inscrever, comentar, deixar um like. Aqui tem vídeo dia sim, dia não, então sempre tem conteúdo para você estar assistindo, almoçando ou jantando. Comenta o que você achou da figure e é isso. Vejo vocês no próximo vídeo e valeu!